A cúpula da campanha de Flávio Bolsonaro passou horas reunida buscando uma saída para o estrago causado pelo vazamento de áudios entre o senador e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Flávio, ele é pré-candidato à presidência, admite ter pedido dinheiro para bancar a cinebiografia de Jair Bolsonaro, mas nega irregularidades. De Brasília, Luciana Amaral com as últimas informações ao vivo. Boa noite, Luciana. Oi, William. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. Sem dúvida, o dia mais atribulado até o momento para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Essa reunião foi convocada de emergência pouco então antes das 3 da tarde ali, quando saiu a matéria revelando as conversas dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, e durou até agora à noite, viu? Pouco depois das 7 horas da noite, só é que eles saíram dessa reunião na casa que serve como quartel-general da pré-campanha de Flávio Bolsonaro. Agora a equipe tenta entender o estrago feito, o impacto feito, enxerga também um vazamento seletivo nessas conversas de Flávio com Vorcaro, já que a argumentação é que Vorcaro, na época dessas conversas, ainda era respeitado, não tinha nada contra ele e que ele tinha contato com todas as instâncias de poder. Bem, o negócio é que o que mais chateou até e irritou aliados do Flávio Bolsonaro foi o fato dele não ter contado nada sobre essa relação com Daniel Vorcaro de antemão. Então a avaliação é que todo mundo foi pego muito de surpresa, teve que reagir correndo de forma afobada e também então sem uma estratégia da gestão de crise, da gestão de imagem de Flávio Bolsonaro, mas que Flávio Bolsonaro então hoje à noite teria assegurado ali os aliados de que não tem mais nada que o condene ali, que coloque-o em maus lençóis junto a Daniel Vorcaro. Bem, agora, claro, eles tentam calcular como agir. A gente já viu um primeiro vídeo do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, se defendendo, dizendo que ele cobrou ali Vorcaro por um dinheiro, por um filme privado sobre a história do pai, Jair Bolsonaro, para uma empresa, então, privada, no caso, o Banco Master, que não teve nenhuma troca de vantagem, que não teve promessa, portanto, que não haveria nenhum cometimento de crime. A equipe dele vai tentar, é claro, buscar imprimir um tom ainda de normalidade. Por exemplo, para amanhã falaram que ele deve continuar com articulações estaduais, questões de pré-campanha e que para sexta-feira ele deve ir a uma agenda pública no Rio de Janeiro. Pelo menos é o que uma parte ali do entorno dele prevê. Ainda não tem nada exatamente confirmado de forma oficial, mas grande parte defende então que ele saia da defensiva, que ele então não fique acuado. Até mesmo porque a gente já vê uma direita dividida. Romeu Zema disse que esse pedido de dinheiro do Flávio para o Vorcaro é imperdoável, criticou, caiu em cima. Ronaldo Caiado fez críticas também de forma mais sutil, mas fez. Mas então o que a gente vê é que os outros pré-candidatos da direita não embarcaram com Flávio, então, nessa história. Vale a gente só ressaltar aqui também que o PT já criou uma ofensiva nas redes sociais com toda essa história e parlamentares da esquerda já entraram com um pedido tanto na Polícia Federal quanto na PGR para que haja investigação e até mesmo uma prisão preventiva de Flávio Bolsonaro. E nisso tudo ressurge a questão da CPI do Master, do Banco Master. Flávio voltou a defender a instalação de uma CPI desse tipo. Parte do PT também voltou a defender, mas um consenso interno nos bastidores é que não dá para instalar, a princípio, uma comissão parlamentar de inquérito nesse momento, tão próximo das eleições e sem um resultado visível, né? Tudo pode acontecer e servir de palanque eleitoral maior ainda. Volto contigo, William. Leonardo, começando por você, qual é a avaliação preliminar que se faz do eventual possível, o tamanho do estrago na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Olha, sendo muito objetivo, William, existe uma perspectiva de estrago muito clara, porque se Flávio Bolsonaro, né, o presidenciável Flávio Bolsonaro, ele tem segurança de que não vai perder muitos votos na sua base de seguidores, né, sua base de aliados, que ele conserva, herdado do pai, uma liderança do tipo carismática, né, ou seja, mais inflexível a esse tipo de evento, ele pode colocar, por outro lado, a perder
aquele eleitor que ele busca para resolver a eleição, né? Que é o eleitor moderado, que é o eleitor que pode votar tanto nele quanto em Lula, que é aquele que a gente chama de isentão muitas vezes. E esse eleitor, ele é afastado, né? E aí há uma coincidência muito difícil para ele, porque na pesquisa divulgada hoje da Quest, o Lula movimentou positivamente exatamente nesse público de isentões. E aí o que acontece se isso vier realmente a ser confirmado? O Flávio Bolsonaro pode cristalizar um teto alto, mas que seja insuficiente para vencer a eleição. E isso ficar claro, né? E, por exemplo, acho que todo mundo pode lembrar, muitas vezes, eleições que Paulo Maluf disputava, né, em São Paulo. Ele concorria, mas ele passava em primeiro lugar, muitas vezes, no primeiro turno, mas ele tinha um teto baixo. No segundo turno, ele seria derrotado. Então, essa perspectiva, eu acho que é a perspectiva que mais ameaça, né, do ponto de vista eleitoral, a ideia de viabilidade do Flávio Bolsonaro no momento em que ele está, né, como a própria reportagem colocou, buscando aliados, buscando palanques, buscando trazer gente para caminhar junto com ele. Todos nós tivemos uma série de conversas aí, maior parte de conversas off the records com vários operadores políticos. Eu acho que nesse momento vamos fazer uma avaliação do que a gente ouviu. Como é que está sendo avaliado o estrago na candidatura de Flávio Bolsonaro naquilo que você apurou, Daniel? William, a primeira percepção ali do entorno mais próximo, os aliados que estão mais dedicados à pré-campanha de Flávio Bolsonaro, foi muita surpresa e um sentimento de decepção, de quebra de confiança por uma questão que a Luciana Amaral já nos trouxe aqui há pouco, que é o fato de que Flávio Bolsonaro omitiu, e mais de uma vez, me relataram diversas vezes, os contatos, diálogos, conexões com Daniel Vorcaro. É óbvio que Daniel Vorcaro, em novembro, a troca de mensagens é do dia 15 de novembro, já era, nessa data, um sujeito tido como radioativo no mundo político. E isso foi objeto de atenção na pré-campanha para saber se havia alguma conexão, inclusive por uma espécie de blindagem, de tentar criar uma vacina, de domar a narrativa ali se surgisse algum áudio, algum contato, alguma conexão, algum documento, como foi o caso justamente hoje. E aí o que me colocaram foi o seguinte, olha, você tem um risco muito grande em omitir ou mentir para o advogado de defesa, em mentir ou omitir para o médico, né? E foi isso que aconteceu. Você está doente, mente para o médico, você pode enganar o médico aqui, mas você está colocando a sua própria vida em risco. A vida de Flávio Bolsonaro como pré-candidato presidencial, na avaliação dos seus aliados, não está em risco. Não se fala, por enquanto, em uma troca de candidatura. É importante lembrar que Tarcísio de Freitas não pode mais, já passou o prazo de desincompatibilização, mas não se fala em um plano B. Quer dizer, ninguém está tratando seriamente da possibilidade de Michele Bolsonaro, por exemplo, substituir Flávio. Mas existe um reconhecimento de que o impacto é inevitável, não só na quebra de confiança entre as pessoas, mas porque a reação do Flávio foi muito dedicada a convencer o próprio circuito bolsonarista, a própria bolha. E aí é isso um pouco que o Léo comentava. A gente tem um Flávio que tem altíssimas chances ainda de ir para o segundo turno, mas que precisa ir além do seu teto ainda um pouco baixo e fazer essa disputa quase que voto a voto com eleitores que são antipáticos, relativamente antipáticos aos dois lados. Não são nem bolsonaristas nem lulistas e que estão buscando ali uma opção. Caio. Bom, William, acho que o bolsonarismo hoje foi pego um tiro muito duro, muito forte, muito intenso, um estrago grande, né? Uma interrogação muito grande, sim, sobre a viabilidade dessa candidatura até o fim, porque o Flávio Bolsonaro vai ter que arrastar esse questionamento até o primeiro turno, pelo menos, se ele mantiver a candidatura de fato. Era uma sacudida pelas vias tortas que a candidatura precisava, porque ela vinha com um certo salto alto, com um certo imobilismo, com um certo jogando parado e assistindo ao principal adversário, Lula, se mexendo muito e conseguindo
obter resultado dessas movimentações, conforme a pesquisa mostrou hoje. O Lula conseguiu diminuir, por exemplo, a taxa de desaprovação e aprovação. Só que não era a sacudida que a campanha do Flávio precisava por esses motivos, né? O Flávio agora ele tem que se explicar. As explicações até agora elas não são muito satisfatórias, porque elas são até certo ponto contraditórias. Se a gente olhar o que o Flávio Bolsonaro diz e que o Mário Frias, que é o produtor executivo do filme, diz, são falas contraditórias, então não está muito claro. Muita gente apontando também o valor desse filme, é um valor que seria muito alto para os padrões de um filme brasileiro, tudo bem, filmado nos Estados Unidos. Então, essa triangulação toda dos recursos que vai lá para os Estados Unidos, entra num fundo, enfim, tudo ainda carece de explicação, pegou a campanha de surpresa, os aliados, obviamente, já de olho nesse espólio, que não sabe ainda se vai acontecer da candidatura se inviabilizar. A posição está muito firme da campanha. Agora, muita gente dentro do campo político do bolsonarismo querendo, já defendendo uma substituição pela Michelle, embora a gente saiba que os 3 filhos não falam com a Michelle, o Flávio e a Michelle praticamente não se cumprimentaram ontem na posse do Cássio Nunes Marques no TSE, e o pai, Jair Bolsonaro, é contra a ideia da Michelle candidata. Agora, tem uma travessia para fazer, que não é uma travessia fácil, o Flávio Bolsonaro nas próximas semanas, diante dessa colagem dele. E o áudio é o áudio, não tem em conteste, né? Nem ele está negando. Para ele enfrentar, né? Nem ele está negando. Sim. Ele está confirmando, na verdade. E assim, tem uma expectativa, o PT da Bahia também, Jacques Wagner também. O Jacques Wagner e o Rui Costa não são candidatos. O Lula é candidato. Agora, o Jacques Wagner e o Rui não são candidatos. Você tem um candidato pedindo dinheiro para o Daniel Vercaro. Vamos pegar esse plano mais geral. Eu queria colocar você também nessa mesma rodada inicial, Thaís, do que você ouviu hoje a respeito do como se estima o estrago na pré-candidatura. Eles têm que superar o fato de uma quebra de confiança, que o Daniel trouxe aqui, de todo mundo ter sido pego de surpresa, né, com essa informação. Ele escondeu isso do próprio chefe de campanha. Ele escondeu, né, e a gente ouviu a expressão, o Flávio Bolsonaro não se vacinou. Acho que o Daniel trouxe aqui exatamente esse termo, né? Diante de todo o escândalo, e a primeira reação do Flávio hoje, quando ele foi questionado pelo repórter do Intercept Brasil, que pegou ele na saída de um evento, foi negar. Isso aí é tudo mentira e tal. E aí depois vem o áudio e o áudio entrega o que ele faz. Então, eles estão tendo que lidar internamente com o que estava escondido pelo Flávio e estão tendo que lidar com uma quebra ainda maior entre os outros candidatos de direita, porque a gente estava tratando aqui da possibilidade de acontecer no Brasil o que aconteceu no Chile. Você tem um primeiro turno ali com mais de um candidato do campo da direita e um sozinho do campo da esquerda, chega no segundo turno, todo mundo vai estar junto. Não vai mais todo mundo estar junto, não. A reação do Romeu Zema hoje, com a gravação do vídeo, já descarta qualquer possibilidade de uma reaproximação para valer na busca de votos. O Romeu Zema está em Nova York e está participando de vários eventos. Ele promoveu um jantar exclusivo para só ele falar, agora há pouco. Conversei com algumas pessoas que estavam nesse jantar e a surpresa foi que ele não citou o nome do Flávio Bolsonaro. E há uma percepção de que ele meio que deu uma recuada na história do vídeo e uma impressão de que assustou a reação dos bolsonaristas sobre a posição dele. O que revela que essa história de que a direita estaria contra Lula, no Brasil, não parece ser esse o formato que vai caminhar. Se juntar contra Lula. Se juntar contra Lula, exato. O Daniel ficar nisso. Falando. Só colocar rapidamente, William, esse ponto. A bancada do PL hoje no Congresso Nacional apontava muito para esse fato como um efeito colateral da crise hoje na pré-campanha de Flávio Bolsonaro. A reação de Romeu Zema, que foi diferente da postura mais tímida, contida de Ronaldo Caiado, quebrou uma ponte ali. Se muita gente falava de Zema como uma alternativa para ser vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro, isso hoje, no entendimento do PL, não existe mais, é irreversível. No entendimento que a gente tem da questão, parece, ou se diz agora isso, né?
que essa alternativa já estava descartada há um mês atrás do Zema. Mas, enfim, né? Os políticos levam muito a sério aquele célebre ditado: você olha para as nuvens, elas estão de um jeito agora, daqui a pouco estão de outro. Então, os políticos também falam como as nuvens mudam, com muita rapidez, o que eles disseram. Agora, eu queria ver um ponto contigo, Léo, que é o seguinte: antes da gente entrar no que seriam outras candidaturas, no que isso significa para o quadro eleitoral de forma mais ampla, em que medida que a gente tem aí ou não, estou deixando aberta a questão, uma brecha para outras candidaturas que até aqui a gente talvez não tenha levado muito a sério. Mas a minha pergunta é a seguinte: aparentemente, Léo, até aqui, o comando da campanha se vê na situação de, olha, nós vamos tomar uma onda pela frente, nós vamos enfrentar uma máquina azeitada, que é a do PT, mas isso passa e a gente toca a candidatura. Isso daí é realista? Olha, hoje não, né? Embora há 2 semanas atrás, né, depois que o governo foi derrotado na indicação do Jorge Messias, muita gente boa estava dando que o governo tinha acabado, né? E hoje a gente está dizendo que a oposição provavelmente acabou também. Mas então a gente tem que tomar todos os cuidados, né? Todas as vacinas nesse sentido. Agora, eu acho que uma questão que é muito importante a gente tem que olhar. O Flávio Bolsonaro ele chegou numa situação de ascensão muito rápida, né? Meteórica, e, de certa maneira, fechou o espaço para a direita, estimulou alguns candidatos que estavam na corrida a desistir, né? E hoje parece que esse jogo ele se abre de novo, né? Se abre com limites. Eu acho que é muito importante destacar o que a Thaís trouxe, porque a gente pode estar próximo de uma coisa que aconteceu por outros caminhos na Bolívia. Na Bolívia, o Evo Morales foi impedido de ser candidato. E aí ele simplesmente disse: eleição sem Evo Morales não é eleição. E isso abriu um caminho para uma onda devastadora da direita. 2 candidatos de direita chegaram no segundo turno e o Congresso todo foi dominado pela direita. Aqui, o que a gente olha, né? A gente sempre tem a família Bolsonaro segurando ali o botão da bomba atômica, né? E esse botão da bomba atômica é exatamente fazer a mesma coisa com o Evo Morales. Assim, olha, vai ser o Flávio, ou então não vai ser ninguém, ou a gente não vai emprestar o nosso apoio para ninguém. E isso cria uma condição de muito risco, inclusive para outras candidaturas e outros nomes de direita, né? Hoje eu acho que o Zema, né, talvez ele tenha se apressado um pouco, mas ele selou que se ele fosse eventualmente para um segundo turno, ele teria dificuldade de conquistar todos os votos bolsonaristas, né? Então, assim, eu acho que hoje a gente quebra um paradigma importante e a questão se vai ser o Flávio ou não é apenas uma das questões. E nesse aspecto, assim, do campo maior, né, a gente tem que se perguntar se o verdadeiro anti-Lula, né, já está colocado, se há espaço para a chegada de outras pessoas, né? Não acredito que seja a Michelle, porque se Flávio Bolsonaro sabia desse dinheiro, a Michelle também não sabia, né? Ela seria questionada da mesma forma, né? Acho que vai haver uma pressão interna no PL em algum momento, né? Para que é aquela história, né? Que ninguém ande para um suicídio político junto com o Flávio, se isso se caracterizar mesmo. E acho que ele, sim, está numa condição ruim, que vai mudar muita coisa nesse jogo que a gente está observando hoje. Deixa eu pegar esse ponto, Léo, por último, para encerrar esse segmento contigo, Caio. Flávio ofereceu um contraste, provavelmente muito bem-vindo por parte de Ronaldo Caiado, cuja necessidade de marcar uma personalidade forte estava meio, em boa medida, digamos, ofuscada pelo brilho do nome Bolsonaro. Se, estou colocando essa condicional, ok? Se o estrago no brilho do nome Bolsonaro assume as proporções que muitos, por exemplo, nesse instante acham que assumirá,
Se a gente comparar com a reação do Ronaldo Caiado, ele percebeu ali a sua chance, Sim, que a reação dele sim. foi: o estadista sou eu. William, não dá para pensar num campo político da direita e no anti-Lula sem o bolsonarismo, né? O bolsonarismo raiz, vamos supor ali, desses votos do Flávio nas pesquisas, vamos supor 45, vamos supor que metade é o bolsonarista raiz mesmo, fã do pai, fã do governo do pai, por aí vai. Qualquer outra candidatura, seja Zema, e aí está o erro do Zema hoje precipitado, de já ir para cima, dizer que é um tapa na cara, e o Caiado, ele tem experiência política para sacar que, opa, eu não vou atacar, vou pedir esclarecimento para tentar ali não melindrar esse bolsonarismo. Agora, a gente vê o Lula retomando no movimento de uma semana para cá, mas o anti-Lula, seja ele quem for, desses 3 ou desses 4, é uma força muito forte, um fenômeno político também muito intenso, se há Lula, há o anti-Lula. O anti-Lula até hoje era o Flávio. Vai continuar sendo o Flávio? É uma interrogação. Não, o Flávio se inviabilizando, a gente poderia apostar, e a gente está especulando aqui também, né, William? Muito no calor do dia ainda. A gente poderia especular de algum modo num acordo do bolsonarismo com algum candidato da direita tradicional, né, que seria... Hoje, o que tem na mesa seria o Ronaldo Caiado. Agora, isso é um campo especulativo muito alto, porque do que a gente sabe da campanha do Flávio, da cúpula e do próprio Flávio, é que eles não vão arredar pé, não vão se abater, vão tocar adiante, vão esperar a delação do Vorcaro bater no PT e bater no Palácio do Planalto, apostar numa tese de é tudo farinha do mesmo saco e apostar nas diferenciações do caso deles. Foi uma relação privada e um pedido de dinheiro para patrocinar o filme do pai. Eles vão apostar nisso agora. Se isso vai parar de pé, é o tempo que vai dizer, e a própria Polícia Federal, que vai avançar nessa investigação também.